Fala pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui comigo, professor Luiz Eduardo. Nós vamos continuar gravando a nossa matriz de fundamentos da educação e hoje nós vamos ver aqui filosofias da educação. Que tema importante e como esse tema cai em provas, pessoal. Esse tema cai muito em provas. Esse tema despenca em provas. Então é sempre muito importante você levar em consideração essas temáticas. Porque quando esses temas aparecem, eles costumam ser cobrados em forma de conceitos. O cara pega um texto, o examinador pega um texto gigante lá e faz você ler aquele texto gigante para no final te perguntar, esse texto faz referência a tal vertente, a tal ideia, a tal isso, a tal aquilo, e você acaba ficando perdido ali naquele conhecimento. Caraca, e agora? E agora? O que eu vou fazer? E aí você vai sair daqui muito preparado para você encarar esse tema na sua prova com toda certeza. Então vamos lá? Já está aí na tela para você, filosofias da educação, ok? Filosofias da educação. Olha aí meu Instagram para você, @luizdude, sempre com conteúdos muito pertinentes e importantes para a sua aprovação, tudo bem? Vamos lá, pessoal, então? Filosofias educacionais são correntes de pensamento que buscam fundamentar e orientar a prática educacional, influenciando a compreensão do propósito da educação, o papel dos educadores e o processo de aprendizagem. Então, algumas das principais filosofias educacionais incluem, vamos lá? Idealismo. Acredita que a realidade é bem mais compreendida através da mente e das ideias, e tem uma valorização na formação moral e intelectual. Então, o idealismo leva em consideração que a formação no campo das ideias. Por isso que é chamado de idealismo. Levando sempre em consideração uma formação intelectual e também uma formação moral. Na educação, enfatiza a busca pelo conhecimento e da verdade com objetivos centrais para a educação. E destaca o papel do educador como transmissor de valores e conhecimentos. Então aqui, ó, no idealismo, o professor ele não é tido apenas como transmissor de conhecimento, não, mas também como transmissor de valores. Quando nós falamos de valores, valores morais, ok? Realismo, baseia-se na crença de que o mundo exterior é fonte primária do conhecimento. Valoriza a observação, isso aqui é importante, ó. Valoriza a observação, valoriza a experiência e valoriza o método científico. Na educação, busca uma educação que é centrada na realidade. E também o que? Nas ciências. Então, isso aqui é racionalidade. Ou também método científico, ok? Defende a importância da observação e da experimentação como métodos de aprendizagem, ok? Então, o realismo leva em consideração o quê? As questões que estão mais fundamentadas dentro da perspectiva da realidade. No âmbito da educação, trabalha-se aquilo que é real, aquilo que de fato vai acontecer na realidade, que o indivíduo vai precisar daquele conhecimento para solucionar aquele problema de imediato. Então, isso seria o realismo. O idealismo é a concepção filosófica onde a realidade é compreendida através da mente e das ideias. E muitas vezes, mente e ideias no sentido de abstração. No campo da educação, isso é, busca-se o conhecimento e a verdade, e o professor transmite valores e transmite conhecimento. Ok? Existencialismo. Existencialismo, pessoal, surge no século XX, tá? Com Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, que é o filósofo idealizador do existencialismo. Enfatiza a liberdade individual. O homem é livre para tudo e também é responsável pelos seus atos e a sua autenticidade. Destaca a importância da experiência existencial do indivíduo. A famosa frase de Jean-Paul Sartre: a existência precede a essência. O que ele quis dizer com isso, professor? O que ele quis dizer quando a existência precede a essência? Primeiro, eu existo. E depois, a minha essência
é construída ao longo do tempo. Com as experiências que eu tenho ao longo da vida, com as observações que eu tenho ao longo da vida, com os estudos, com os olhares, com os relacionamentos, com os diálogos, com as conversas. Então, tudo isso vai construindo a minha essência. Mas a minha existência vem primeiro. Por isso, a existência precede a essência. Ok? Na educação, promove a formação de indivíduos autônomos e conscientes de suas escolhas. Valoriza a educação como um meio de desenvolvimento pessoal e social. Pragmatismo. Foca na utilidade. Pessoal, aqui é o seguinte, ó. Deu certo? Deu certo? Segue em frente, tá? Ou seja, é a metodologia do dar certo. Deu certo, bacana. Vamos embora. Pau na máquina. Beleza, time que tá ganhando não se mexe. Isso é pragmatismo. Isso é pragmatismo, tá? Então, foca na utilidade e na aplicação do conhecimento. Valoriza a resolução de problemas e a adaptação às necessidades do momento. Na educação, prioriza o aprendizado baseado em situações que são reais e na resolução de problemas. Deu certo? Show de bola. Não deu certo, vamos o quê? Vamos mudar. Vamos mudar. Vamos buscar uma outra metodologia que dê certo. Enfatiza a conexão entre teoria e prática. Então, teoria e prática tem uma relação absurda entre as questões envolventes do pragmatismo, tá? Então, relacionado ao pragmatismo, teoria e prática são questões que estão bastante interligadas, porque primeiro eu tenho a teoria, que vai me mostrar o que fazer, depois eu tenho a prática, que é como eu vou aplicar aquela teoria. Então, teoria e prática estão sempre ali envoltas uma na outra dentro da perspectiva pragmática. Mas o pragmatismo basicamente é o seguinte, deu certo, show de bola. Não deu certo, vamos mudar o esquema, porque tem alguma coisa errada. Construtivismo argumenta que o conhecimento é construído ativamente pelo indivíduo. Destaca a importância do aprendizado significativo. Na educação, propõe métodos que estimulem o quê? A participação ativa do aluno. Ó, participação ativa. Construtivismo. O aluno é o quê, pessoal? Ele é ativo. Tudo bem? Na construção do seu conhecimento. Valoriza a contextualização e a relação do aprendizado com experiências que são prévias. Principal nome do construtivismo, Jean Piaget e também Levi Vygotsky. Progressismo. Busca o processo social por meio da educação. Valoriza a participação ativa do aluno na sociedade. Na educação, promove a educação centrada em quem? No aluno, enfatizando a experiência, ó. E também a prática, relação importante. E sua participação cívica. Busca criar cidadãos críticos e engajados o quê? Socialmente, ok? Então, essas filosofias educacionais, elas representam abordagens que são o quê? Distintas. Refletindo diferentes visões de mundo. Ou seja, quando nós falamos de visões de mundo, pessoal, eu estou falando de quê? Eu estou falando de cosmovisão, ok? E influenciando a prática pedagógica e estrutura do sistema educacional. A compreensão dessas filosofias é crucial para educadores e gestores na formulação de práticas pedagógicas alinhadas aos objetivos educacionais e sociais, ok? As filosofias educacionais desempenham um papel que é fundamental na modelagem da prática educacional, influenciando nossas cosmovisões, nossas visões de mundo, os objetivos pedagógicos, os métodos de ensino e a interação entre educadores e alunos, ok? Então, nesse sentido, a filosofia da educação, ela nos mostra que a modelagem da prática educacional, ela acontece a partir de várias visões de mundo, de várias cosmovisões, né? Então, nós temos o construtivismo, pedagogia montessoriana, pedagogia tradicional, pedagogia religiosa, assim sucessivamente. Então, essas visões, elas nos ajudam nessa construção de um modelo educacional. De um modelo educacional que, no final das contas, deve priorizar o quê?
o aprendizado integral dos nossos alunos. Tá? Então, o objetivo sempre será esse, a aprendizagem integral dos nossos alunos, ok? Cada filosofia educacional define objetivos e propósitos específicos para a educação. O idealismo, por exemplo, enfatiza a busca da verdade e do conhecimento, enquanto o pragmatismo valoriza a aplicação, enquanto o pragmatismo valoriza a aplicação prática do aprendizado. Então, o pragmatismo valoriza a prática do aprendizado. Então, está dando certo, vamos embora, né? Não está dando certo, vamos rever. Então, esses objetivos direcionam as metas educacionais e as estratégias de ensino. As filosofias educacionais delineiam o papel do educador e do aluno na sala de aula. O idealismo, por exemplo, destaca o papel do educador como transmissor de valores e conhecimentos, enquanto o construtivismo enfatiza a participação ativa do aluno na construção do conhecimento. Essas percepções influenciam a dinâmica da interação na sala de aula. O que nós estamos fazendo aqui, pessoal? Nós estamos comparando as metodologias de ensino. Tá? Então você percebe as diferenças entre a visão, por exemplo, a visão construtivista de uma visão, por exemplo, mais progressista. Quais são as diferenças e quais são os pontos de semelhança, os pontos positivos que nós podemos usar de ambas, né? Então, são as questões que a gente vai levando em consideração. O idealismo enfatiza o mundo das ideias, né? A construção de uma verdade a partir da mente, a partir da ideia, do conhecimento. Né? Então, ou seja, o idealismo busca a verdade do conhecimento por meio das ideias. Enquanto o pragmatismo valoriza a aplicação do conhecimento prático no processo de aprendizagem. Então, nós estamos comparando. Né? De um lado, eu tenho o idealismo, que destaca o papel transmissor do professor, né, em valores e conhecimento, valores, e quando eu falo valores morais, e o construtivismo, que enfatiza a participação ativa do aluno nos processos de ensino e aprendizagem, na construção do seu próprio conhecimento. Show de bola? Então, olha lá, nós estamos fazendo essas comparações. Então, filosofias educacionais desempenham um papel fundamental na modelagem prática educacional, influenciando a visão de mundo, objetivos pedagógicos, os métodos de ensino e interação entre educadores e alunos. A seguir, destaca-se alguns pontos-chave, como as filosofias moldam a prática educacional. Então, vamos lá? Cada filosofia educacional define o quê? Objetivos e propósitos específicos para a educação. O idealismo, por exemplo, enfatiza a busca da verdade do conhecimento. O idealismo busca o quê? A verdade, enfatiza a busca da verdade do conhecimento a partir da criação do quê? Do mundo das ideias, né? Do idealismo, daquilo que se busca a partir do conhecimento que é racionalizado, né? Dentro da perspectiva do mundo das ideias. Enquanto o pragmatismo vai valorizar o quê? Vai valorizar a aplicação prática desse conhecimento. Filosofias educacionais delineam o papel do educador e do aluno. O idealismo, por exemplo, destaca o papel do educador como o quê? Transmissor de valores. Aqui entra o quê? Valores morais. Enquanto Enquanto o construtivismo enfatiza a participação ativa do aluno na construção do quê? Do conhecimento. Essas percepções influenciam a dinâmica da interação em sala de aula. Né? Então, essas percepções de metodologias de ensino, elas influenciam a nossa dinâmica de planejamento, as nossas práticas em sala de aula. Conhecer cada uma delas é de extrema importância para que a gente possa olhar para a situação e dizer o seguinte: caramba, é isso mesmo, é isso. É um ponto de um, é um ponto de outra, não é excluindo um e incluindo outra, mas é fazendo com que todas essas filosofias e posteriormente sociologias da educação possam contribuir então para o aprendizado melhor dos nossos alunos. Cada filosofia favorece metodologias de ensino específicas. O realismo pode valorizar métodos baseados na observação e experimentação, enquanto o pragmatismo favorece abordagens centradas na resolução de problemas. Essas escolhas metodológicas afetam diretamente a forma como o conteúdo é apresentado e assimilado. Filosofias como construtivismo e existencialismo reconhecem a diversidade de estilos de aprendizagem e a singularidade de cada aluno. Construtivismo de Piaget, existencialismo de Jean-Paul Sartre.
Essa abordagem influi na consideração das necessidades individuais, promovendo práticas mais personalizadas e inclusivas, ok? Então a intenção o quê? A intenção é a formação integral do aluno. As filosofias educacionais muitas vezes consideram a relação entre educação e sociedade. O progressismo, por exemplo, busca o processo social, ou seja, criticar as estruturas. Criticar as estruturas sociais por meio da educação. Enquanto o existencialismo valoriza o quê? A experiência. Lembre-se que o existencialismo sartriano, ele trabalha a questão da responsabilidade do indivíduo. Porque ele é totalmente livre, tá? O existencialismo leva em consideração a liberdade do homem, então ele é livre. Mas ele é responsável pelo quê? Pelos seus atos, ok? Avaliação e mensuração do aprendizado. Cada filosofia tem o quê, pessoal? Tem suas implicações. Na forma como a avaliação do aprendizado ela é o quê? Concebida. Então o idealismo ele pode favorecer métodos que são o quê? Mais tradicionais. Tá? Enquanto o construtivismo pode considerar a avaliação formativa e compreensão profunda do conteúdo. Então o idealismo, por exemplo, dentro de uma visão filosófica, ele pode favorecer mais o quê? Ele pode favorecer mais metodologias que são o quê? Que são tradicionais. Enquanto que o construtivismo, ele é uma abordagem mais formativa de uma compreensão um pouco mais profunda e exaustiva do que? Do conhecimento. Então, filosofias educacionais refletem uma visão de mundo, cosmovisão, e valores que são o quê? Específicos. A pedagogia tradicional pode refletir valores conservadores, enquanto abordagens progressistas podem promover valores de igualdade e justiça. Essa visão de mundo permeia práticas educacionais e influencia a formação de valores e alunos, ok? Então nós temos então o pragmatismo, que estimula a adaptação de mudanças e a busca constante, por quê? Por inovações na prática. Lembre-se que o pragmatismo sempre está em busca do quê? Em busca da verdade. Tá? Essa flexibilidade permite a incorporação de novas abordagens pedagógicas que são alinhadas às demandas do quê? Contemporâneas. As filosofias educacionais desempenham um papel integral na definição da identidade da abordagem da educação. Então ela define o quê? Ela define a cara. Ela define a cara da educação, ok? Então a cara da educação é definida pela filosofia da educação. Tudo bem? Quando a gente estuda a filosofia da educação e todos esses conceitos, idealismo, pragmatismo, todos esses conceitos, eles estão presentes em prova. Mas, professor, quais são os conceitos da filosofia da educação que eu tenho que levar em consideração? Marxismo. De cara é o que mais cai, logicamente, né? Sempre ali a base marxista para você entender como que a educação progressista, ela se dá dentro da metade do século XIX e início do século XX. Então você tem que compreender o que é marxismo. Show. Liberalismo, dentro de uma perspectiva, né, do capitalismo mesmo, de defesa do capitalismo, porque muitas metodologias educacionais vão se desenvolver na defesa do capitalismo, a metodologia tradicional, a renovada progressivista, a renovada não diretiva e a tecnicista, vão levar em consideração essa defesa do capitalismo, ou seja, você educa o indivíduo para onde? Para o mercado de trabalho. Enquanto que as visões progressistas, você educa o menino para a vida, educação integral, você educa ele para a vida. Então, é educação crítica, emancipatória, libertadora, decolonial, né? Se difere um pouco lá da perspectiva do Miguel Arroyo, por exemplo, que são as pedagogias libertárias, né, de autogestão do conhecimento, mas mesmo assim a finalidade daquilo é fazer com que o aluno ainda seja um ser crítico, né, que ele critique as estruturas sociais vigentes, né? Então, nesse sentido, quando você pega a base do idealismo, do que é, o que é idealismo?
São as 3 palavras que você tem que decorar para a sua prova, para você entender a construção de perspectivas metodológicas pedagógicas. Idealismo, busca pela verdade, dentro de uma concepção racional do mundo das ideias. Pragmatismo, busca pela verdade, uma verdade mais prática. Mas está dando certo? Pelo útil. Está dando certo, vamos continuar. Não está dando certo, vamos deixar para lá e vamos ver outra metodologia. E por último, o existencialismo sartriano, que surge na metade do século XX. Enfatiza a responsabilidade do indivíduo porque ele é totalmente livre para fazer o que quer. Por isso, Jean Paul Sartre disse, a minha existência precede a minha essência. Primeiro eu existo, depois eu me construo enquanto ser social. Porque essa construção ela é derivada de vários fatores, de inúmeros fatores. Fatores sociais, fatores políticos, fatores educacionais, fatores matrimoniais, fatores sexuais e dentro de qualquer outras perspectivas aí, entendeu? Então é essa perspectiva que a gente tem que trabalhar. Primeiro, qual é a base? Entender, anotem isso no seu material, por favor. Primeiro, qual é a base? Filosofia da educação, idealismo, pragmatismo e existencialismo. Entendi isso, show de bola. Eu vou partir para o construtivismo. Né? Vou partir para a pedagogia montessoriana. Vou partir para a pedagogia de Waldorf. Vou partir para a pedagogia de Pestalozzi. E aí eu vou conseguir compreender melhor como essas filosofias da educação elas se constroem, como essas metodologias da educação elas se constroem a partir dessas concepções filosóficas. Tudo bem? Sacou? Maneiro? Creio que sim. Então anota isso aí. São as teorias da filosofia da educação que você tem que saber. Repetindo, idealismo, existencialismo e pragmatismo. Depois disso, nós vamos então partir, como a gente já viu ao longo da nossa aula, para essa construção das metodologias educacionais. Umas centralizadas no professor, outras centralizadas no aluno, outras com o objetivo de fazer com que o indivíduo tenha uma formação integral. Tudo bem? Show de bola? Então vamos lá. As filosofias contemporâneas exercem uma profunda influência na educação, modelando a compreensão dos educadores sobre o propósito da escola, os métodos de ensino e os objetivos educacionais. Então vem a educação libertadora, que é freiriana, que tem uma proposta crítica e transformadora de educação e destaca a importância do diálogo no processo de conscientização e educação. Valoriza uma participação ativa dos alunos na construção do conhecimento e busca superar o quê? As desigualdades sociais ou também as barreiras, né? As nossas barreiras sociais. Tudo bem? Educação para a diversidade reconhece e valoriza a diversidade de culturas, identidades e habilidades. Busca criar ambientes que são inclusivos e respeitosos. Né? Ou seja, sempre levando em consideração o quê? Sempre levando em consideração a diversidade. Show? Promove práticas pedagógicas adaptadas às diferentes necessidades dos alunos, valoriza a representatividade e a equidade na educação. Aborda questões sociais e políticas na educação e incentiva a análise crítica das estruturas de poder. Estimula a consciência política e compreensão das relações de poder. Busca formar cidadãos críticos e engajados socialmente, dentro de uma perspectiva crítica, tá? Aqui nós vamos ter um alinhamento entre essas duas aqui, porque a educação para a diversidade, ela também é uma educação crítica, né? Mas a pedagogia crítica, ela aborda questões sociais e políticas na educação. Então ela tem um viés mais forte para onde? Para as questões políticas e sociais. A pedagogia para a diversidade, ela é crítica também, mas o objetivo dela é qual? Ela valoriza o quê? Ela valoriza a diversidade, mas promove práticas pedagógicas que são adaptadas para os alunos, a fim de que esses alunos se sintam representados e que essa educação proporcione mais o quê? Igualdade, né? Equidade ou mais igualdade. E aqui eu já deixo uma indicação para você, esse livro do Cipriano Carlos Lucchesi, Filosofia da Educação. Tem PDF aí na internet, você consegue adquirir, mas é um livro muito bacana para você poder ler e se aprofundar melhor na filosofia da educação, ok? Educação global reconhece a interconexão global e a interdependência dessa educação. Promove uma educação que ela é o quê? Intercultural, ou seja, se ela é intercultural, existe uma relação entre o quê?
entre culturas. Existe uma relação entre culturas. Ok? E de consciência global. Na educação, a influência incentiva a educação para a cidadania global, globalização, e a importância de abordar questões globais na sala de aula, principalmente questões, pessoal, geopolíticas, tá? Questões sobre atualidades, são extremamente importantes de serem abordadas em sala de aula. Aprendizagem baseada em projetos enfatiza a aplicação prática do conhecimento, ou seja, o aluno ele entra em ação. No projeto ele entra em ação, tá? Incentiva a resolução de problemas, principalmente ali em relação ao seu trabalho, e põe em xeque a sua criatividade. Promove a participação ativa dos alunos em projetos significativos. E valoriza o quê, pessoal? Valoriza o quê? Valoriza a interdisciplinaridade e a conexão com o mundo real. Ou seja, essa conexão, vou aproveitar essa palavra aqui, entre as disciplinas escolares. Beleza? Show? Tecnologia da educação. Reconhece a influência transformadora da tecnologia. Isso aqui mais relacionado ao século XXI. Busca integrar de maneira eficaz as ferramentas tecnológicas, né? Isso aqui para dar um ponto de apoio ao trabalho do professor. Facilita o acesso à informação, promove a aprendizagem colaborativa, desenvolve habilidades tecnológicas que são essenciais para o século XXI. Nosso grande desafio, qual é o grande desafio do professor? O grande desafio do professor é lidar com o celular em sala de aula. Um dos maiores desafios é colocar na cabeça do aluno que ele tem que usar aquele instrumento com fins pedagógicos, e isso é extremamente complicado. Então, o acesso à informação, ele deixa o trabalho do professor mais desafiador. É porque o aluno tem um instrumento que tem muito mais capacidade de armazenamento do que você, que é muito mais rápido em respostas do que você. Então, a educação na tecnologia, ela traz essas questões aí que são pertinentes e que nós devemos nos moldar a elas. A EAD, que é uma modalidade de ensino, veio para ficar isso sem dúvidas, né? Educação ambiental. Destaca a importância da conscientização dos alunos, né, da consciência ambiental, e promove uma sustentabilidade a partir do quê? A partir da ação antrópica do homem, né? Ou seja, a partir da ação antrópica, o homem tem degradado a natureza, e aí nós temos que buscar, por meio da educação, ações para que a gente possa reverter essas situações de alguma forma, se é que isso é possível. Integrar questões ambientais nos currículos e estimular práticas sustentáveis nas escolas e na comunidade, ok? Essas filosofias contemporâneas refletem as necessidades e desafios da nossa sociedade atual, influenciando diretamente a prática educacional. Elas incentivam uma abordagem que é mais o quê? Inclusiva, que é mais crítica, que é mais adaptável e alinhada às demandas de um mundo em constante, o quê? Transformação. Educadores que incorporaram essas filosofias buscam preparar os alunos não apenas para o sucesso acadêmico, mas também para quê, pessoal? Para os desafios globais e desenvolver habilidades relevantes para o século XXI. Nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de formação integral. Formação integral do aluno. Tudo bem? Show de bola? Então, para nós concluirmos aqui esse bloco, vamos resolver algumas questões referentes a ele. Olha lá. Questão de número 1, referente a esse bloco. Diante da crescente interconexão global, como a filosofia da educação global influencia a prática educacional? E aí, pessoal? Letra A, priorizando o ensino de conteúdos para fortalecer a identidade nacional. Promovendo a compreensão intercultural e a consciência global, limitando o acesso à informação internacional para proteger valores
culturais, enfatizando apenas questões regionais e ignorando contextos globais. E aí, pessoal, letra A, letra B, letra C ou letra D? O que você me diz? Pausa aí, resolve. Isso é sempre muito importante para garantir um melhor aprendizado, uma participação ativa. Letra A, priorizando o ensino de conteúdos locais. Apenas conteúdos locais? Sério? Para fortalecer a identidade nacional? Aí não, né, pessoal? Errado, letra A, errado. B, promovendo a compreensão intercultural e consciência global. É isso mesmo. Letra C, letra B, corretíssima. Letra C, limitando o acesso à informação internacional para proteger valores culturais. Errado. Letra D, enfatizando apenas questões regionais e ignorando contextos globais. Não, errado. Nosso gabarito aí, já está na tela para você, é a letra B. 2. Qual é um dos princípios fundamentais da aprendizagem baseada em projetos e como ele influencia a prática educacional? Foco exclusivo na transmissão de conteúdos teóricos? Exclusivo, gente? Errado. B, incentiva a resolução de problemas. Olha só, incentiva a resolução de problemas e a aplicação prática desse conhecimento. Letra B, ok? Essa aplicação prática também pode ser chamada de quê? Pragmatismo, tá? Letra C, desprezo pela criatividade e pela participação ativa dos alunos. Desprezo? Não, errado. Restrição, errado. A interdisciplinaridade e a conexão com o mundo real, que é alternativa letra D, também errado. Nosso gabarito novamente aí é a letra B. Terceira e última questão desse bloco para nós concluirmos. Como a filosofia que destaca a integração eficaz da tecnologia na aprendizagem influencia a prática educacional? Letra A, incentivando a exclusão digital para preservar métodos tradicionais, eu tenho que excluir as questões digitais? Nunca, pessoal, muito pelo contrário, eu tenho que fazer o quê? Incluir. B, desconsiderando a importância das habilidades tecnológicas do século XXI. Desconsiderar não, considerar. Letra C, facilitando o acesso à informação e promovendo a aprendizagem colaborativa. Letra C deve ser nosso gabarito. Letra D, limitando o uso de ferramentas tecnológicas para evitar restrições. Letra D, também errado, nosso gabarito já está aí na tela para você. É o gabarito, então, letra C, e com isso nós concluímos, então, mais um bloco de aulas e hoje nós falamos sobre filosofias da educação. Então, espero que essas informações sejam importantíssimas para você, cruciais e de grande proveito para a sua aprendizagem. Então, até a nossa próxima aula, que nós vamos continuar falando sobre fundamentos da educação. Forte abraço, até a próxima.